Sabe uma coisa que a gente quase não para pensar? O mundo, na verdade, encolheu. Viagens que antes eram uma aventura de uma vida inteira, hoje a gente resolve em questão de horas. A história de como nos movemos não é só sobre tecnologia, não. É a história de como a humanidade se reinventou, demolindo as antigas barreiras de tempo e distância. Olha só este contraste, é brutal. Para percorrer 500 quilômetros, antigamente levava-se umas 2 semanas. Hoje, um voo comercial faz isso em menos de 2 horas. Isso não é só uma melhoria, é uma mudança radical da nossa realidade. E essa transformação afetou absolutamente tudo, desde o que a gente come no jantar até como funciona o comércio no mundo inteiro. Então a pergunta é essa, né? Como foi que a gente saiu de um mundo movido a pé e a cavalo para essa era de velocidade quase instantânea? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso e desvendar as revoluções que nos colocaram em movimento. Nosso roteiro começa em um mundo que andava bem devagar. Depois, a gente vai sentir a explosão da revolução do vapor acelerar com tudo na era do carro e do avião, entender as grandes mudanças que estão acontecendo agora e, no final, vamos tentar dar uma espiada no futuro. Primeiro, vamos voltar no tempo. Para um mundo onde a distância não era só um número no mapa, sabe? Era uma barreira física, psicológica, quase impossível de cruzar. Ela definiu o limite da vida das pessoas. Por muito tempo mesmo, a vida era local. As pessoas nasciam, viviam e morriam num raio de poucos quilômetros. Simplesmente porque ir longe demais era algo quase impensável. O mundo era um lugar gigante, e se aventurar por ele era para poucos e corajosos. É claro que existiram inovações importantes. A roda, a vela, as incríveis estradas romanas, mas, na prática, mesmo com tudo isso, viajar continuava sendo um perrengue. Lento, desconfortável e super imprevisível. Uma diligência no século XVIII, que era o auge da tecnologia na época, significava dias e dias de uma viagem exaustiva. E então, de repente, tudo mudou. Não foi uma evolução lenta, gradual. Foi uma ruptura. A primeira grande aceleração da história humana chegou com um barulho enorme, correndo sobre trilhos de ferro, movida a fogo e água. A Revolução Industrial não mecanizou só as fábricas, ela mecanizou o próprio movimento. O motor a vapor se tornou literalmente o coração pulsante de uma nova era. Em pouquíssimas décadas, as ferrovias reescreveram o mapa do mundo. O que eram umas linhas curtinhas lá nos anos 1830, de repente explodiu numa rede gigantesca, movendo pessoas e produtos numa escala nunca antes vista. E essa rede ficou tão complexa que forçou a criação de algo que hoje a gente acha óbvio, a padronização do tempo. Pensa bem, como coordenar os trens se cada cidade tinha a sua própria hora? E o impacto foi muito além dos trilhos. O trem e o navio a vapor mudaram aspectos da vida que ninguém imaginava. A economia se integrou de vez. A alimentação das pessoas mudou com comida fresca viajando longas distâncias. E a nossa própria noção de tempo foi sincronizada no mundo inteiro por causa dos horários dos trens. Foi essa tecnologia que também permitiu as grandes migrações, com milhões de pessoas indo para outros continentes. A próxima fase da revolução tirou o poder dos trilhos e o colocou nas mãos de cada um. A velocidade se tornou algo pessoal e logo depois se tornou algo global. Com a produção em massa, o automóvel deixou de ser só um luxo para virar o sonho de milhões de pessoas. Não era só uma máquina, era a promessa de liberdade, de autonomia total para ir onde quisesse, quando quisesse. Mas essa imagem aqui mostra perfeitamente a dualidade da coisa. A promessa de liberdade e progresso veio com um custo altíssimo, um custo que a gente paga até hoje, acidentes fatais, poluição que sufoca as cidades e uma dependência geopolítica super complicada do petróleo. Se o carro conquistou as nações, a aviação conquistou os continentes. Impulsionada pela tecnologia da Segunda Guerra, a aviação comercial a jato no pós-guerra tornou as viagens intercontinentais uma realidade para a classe média, transformando o turismo e os negócios para sempre. E aí a gente chega no presente. E hoje, estamos no meio não de uma, mas de duas grandes revoluções nos transportes, acontecendo ao mesmo tempo, mas seguindo caminhos bem diferentes. De um lado, uma aposta gigantesca no transporte público, coletivo, liderado pelo Estado. Do outro, a transformação do transporte privado, individual, movido pelo mercado. Esse quadro compara bem os dois caminhos. Na China, um projeto estatal construiu a maior rede de trens de alta velocidade do mundo, com foco na eficiência coletiva. Globalmente, empresas como a Tesla e a BYD lideram a revolução do carro elétrico,
com foco na transição energética do transporte individual. Mais de 40 mil quilômetros. Para ter uma ideia do que é isso, é o suficiente para dar a volta completa na Terra. E essa é a malha de trens rápidos da China. Uma infraestrutura construída em pouco mais de uma década que transformou a vida de centenas de milhões de pessoas. É impressionante. Já a história do carro elétrico foi por outro caminho. Começou com pioneiros, como o IV1 da GM lá nos anos 90. Depois foi catalisada pela Tesla, que transformou o elétrico num objeto de desejo. E agora está entrando na fase de produção em massa, com gigantes como a BD tornando a tecnologia acessível para milhões de pessoas. Olhando para essa jornada toda, a questão que fica é: e agora? Para onde a gente está indo? Qual vai ser a próxima grande transformação na nossa forma de se mover? E aqui está o ponto central. O futuro do transporte não é uma certeza tecnológica, e sim uma série de escolhas que a gente está fazendo agora. É preciso equilibrar essa busca por mais velocidade com a urgência da sustentabilidade, a conveniência individual com a eficiência do coletivo, a liberdade pessoal com o bem-estar da sociedade inteira. E, no fim das contas, a grande reflexão é essa. Essa busca incansável da humanidade por ir mais longe, mais rápido, que nos trouxe até aqui, será que ela vai conseguir nos levar a um futuro que seja não só veloz, mas também sustentável? A resposta que a gente der para essa pergunta vai definir o mundo das próximas gerações.